Olá, é com profunda satisfação e respeito que iniciamos esta reflexão, buscando traçar um paralelo entre um evento de grande significado histórico e uma necessidade intrínseca à nossa jornada espiritual, o balanço interior. O Evangelho de Lucas, em seus primeiros versículos do capítulo 2, nos transporta para um momento crucial da história humana, narrando o decreto de César Augusto para que se fizesse um recenseamento em todo o seu império. Este movimento, imposto pela autoridade terrena, a Pax Romana, obrigou José e Maria a se deslocarem de Nazaré a Belém, a cidade de Davi, para se alistarem. Não era uma viagem simples, era um deslocamento forçado, motivado por interesses políticos e fiscais do vasto Império Romano. O censo, em sua essência, era um ato de contagem, de registro, de inventário de bens e principalmente de pessoas, visando a obrigação da tributação e o controle populacional. É fascinante notar como um evento aparentemente mundano, burocrático e até mesmo incômodo para a população serviu de pano de fundo para o nascimento de Jesus, o nosso mestre incomparável. A profecia de Miqueias, que anunciava que o Messias nasceria em Belém, se cumpriu através de um decreto imperial, demonstrando que a providência divina utiliza de mecanismos do mundo, até mesmo os mais terrenos, para cumprir seus desígnios de amor e de luz. O senso que moveu a Sagrada Família, portanto, nos convida a uma reflexão mais profunda. Se um decreto externo pode nos mover fisicamente, o que nos move interiormente? Se o Império Romano exigia um registro detalhado de seus súditos para fins de controle, a lei divina, inscrita em nossa consciência, exige de nós um inventário moral de nosso ser para fins de progresso. É aqui que o senso externo se transforma em uma poderosa metáfora para o senso interior, ou balanço da alma. A doutrina espírita, em sua luz consoladora, nos convida incessantemente ao autoconhecimento, que é o ponto de partida para qualquer progresso. A célebre máxima repetida pelos espíritos superiores a Allan Kardec, na questão 919 de O Livro dos Espíritos, ressoa com força e clareza. Um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. A dificuldade, como bem observam os espíritos, reside precisamente em como realizar esse autoconhecimento. Não basta a simples intenção, é preciso método, disciplina e, acima de tudo, honestidade. E é nesse ponto que a ideia do senso se torna tão pertinente. Assim como o comerciante faz o balanço de seus haveres e deveres ao final de um período, somos como que convidados a parar e a fazer a nossa própria contagem espiritual. Sendo assim, o que devemos contar nesse balanço da alma?
nossas conquistas morais, o ativo espiritual. São as virtudes que conseguimos desenvolver e fixar em nosso íntimo. A paciência exercitada diante da provocação, a caridade praticada sem alarde, a indulgência demonstrada para com as fraquezas alheias. Estes são os verdadeiros tesouros que acumulamos para a eternidade, que nos garantem a paz de consciência e a certeza do dever cumprido. Devemos nos perguntar: em que ponto eu melhorei desde o meu último balanço? Segundo, nossas dívidas morais, o passivo espiritual. São os erros cometidos, os vícios que ainda nos aprisionam, as faltas que feriram a nós e ao próximo. Reconhecê-las não é um ato de autoflagelação, mas sim o primeiro passo para o resgate e a reparação. A negação do erro é a estagnação. A confissão sincera a si mesmo é o início da reforma íntima. Devemos nos perguntar: quais são os vícios e as imperfeições que ainda me dominam e que preciso urgentemente combater? Um terceiro ponto: os nossos talentos e oportunidades, o capital divino. O que fizemos com as oportunidades e as capacidades que nos foram concedidas? O balanço deve incluir a avaliação de nossa utilidade no plano da vida. Os talentos, sejam eles intelectuais, morais ou materiais, são empréstimos divinos que devem ser multiplicados a serviço do bem. Devemos nos perguntar: tenho utilizado meus dons para o bem comum ou apenas para o meu interesse particular? Assim como José e Maria fizeram uma viagem física, o balanço interior exige uma viagem de volta para si mesmo. É o momento de reconhecer onde estamos em nossa escala evolutiva, quem realmente somos em essência e para onde precisamos direcionar os nossos esforços. Esta viagem de autodescoberta é o primeiro e mais importante passo para a nossa reforma íntima, pois não há reforma sem o conhecimento exato do que precisa ser reformado. O senso romano visava o controle e a tributação. O senso interior, sob a ótica do Evangelho e do Espiritismo, visa a libertação e o crescimento espiritual. A doutrina espírita nos ensina que o balanço da alma não é um evento anual, mas um processo contínuo de vigilância e de oração. O verdadeiro registro é aquele que fazemos em nossa consciência, que será a base para o nosso progresso nas futuras encarnações. É o nosso livro da vida pessoal, escrito a cada dia por nossas ações e pensamentos. A lição de Jesus, que nasceu em meio a um senso, é clara. A verdadeira contagem é do coração. Onde está o nosso tesouro? Se o nosso tesouro está nas virtudes e no esforço pela autoiluminação, o balanço será sempre positivo. O Natal, que celebra o nascimento do Cristo, é o momento ideal para este senso interior. É a época em que o mundo se volta
para a mensagem de paz e boa vontade, lembrando-nos que o Mestre nasceu para nos ensinar a renascer em espírito. Que o espírito natalino não seja apenas uma festa externa, mas o convite para que o Cristo nasça em nosso próprio coração, fruto do nosso balanço e da nossa reforma. O Natal é a celebração do recomeço, da esperança e da renovação que o Mestre nos trouxe. Convidamos, portanto, a todos para que iniciem ou aprofundem o seu próprio senso interior, transformando o balanço em ação renovadora. Que a luz do Mestre nos guie nessa jornada contínua de autoconhecimento e reforma íntima, garantindo em nosso registro para a eternidade seja de paz e de progresso.